E aí galera, tudo bem? Vamos para a nossa parte 2 aí do estudo das médias? Bom, no vídeo anterior então, você conferiu a parte teórica. Vamos colocar em prática, em alguns exercícios então, aquilo que a gente organizou na aula passada. Belezinha? Bom, vamos colocar aqui então o nosso primeiro exercício para a gente fazer juntos. Confere comigo. Diz assim, ó, a média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média passou a ser de 23 anos. A idade do amigo, então, ingressante no grupo em anos é igual a quanto? Você vai falar assim, pô professor, mas como é que eu vou fazer isso, mano? Né? São 10 pessoas que eu não sei a idade, aí depois entra mais um cara. Mas vamos pensar assim, ó. Antes de ingressar essa nova pessoa no grupo, como que os caras chegaram na conclusão que a média era de 22 anos? Você concorda que a soma, ó, o somatório, a soma, vou escrever assim mesmo, ó, a soma das idades daquelas 10 pessoas que estavam lá, então assim, ó, um x1, um x2, mais até o x10, tá joia? Então, a soma da idade daqueles 10 alunos, quando ela foi dividida por 10, belezinha, né, ó, calculando a média, foi assim que eles chegaram nessa conclusão, que a média de idade daquele grupo era então de 22 anos. Então veja, antes você tinha isso, a soma da idade aqui, ó. Soma das idades, que eu não sei quais são, mas sei que quando eu divido por 10, isso vai gerar pra gente 22. Professor, o que isso me ajuda? Bom, isso me ajuda no seguinte, ó, que entrou uma 11ª idade, que é justamente, ó, vou colocar assim, ó, o x11, que é justamente o foco do problema. Ele quer saber assim, tá, se depois que entrou esse cara na soma e virou também 11 pessoas, a média passou a ser de 23 anos, quanto é que vale esse cara aqui? Como é que a gente calcularia essa média de novo? Você não concorda que teria que pegar a soma desses 10 caras de novo e somar com a dele? Você fala assim, ô professor, mas eu posso chegar aqui então, ó, na conclusão dessa soma. Eu vou escrever até só como soma então, ó. A somatório da idade desses 10 caras que estavam ali, dessas 10 pessoas, pegando o 10 que estava dividindo e passando para cá, teria que ser igual então a 220. Beleza? Então, ó, o somatório original era de 220, somando as 10 idades das 10 pessoas que estavam lá. E agora, o que a gente faz? Agora a gente soma mais a idade da 11ª pessoa que entrou então. Diz pra mim aí, quantas pessoas eu tenho no total agora? 10 pessoas, 10 idades que estão somadas aqui, mais a idade do 11º, ó, 11. Calculou a nova média, chegamos em, aí ele fala ali, 23 anos, tá? Esse é um tipo de exercício muito clássico, tá? Onde ele te dá uma informação anterior que possibilite que você tire a informação de soma e use isso, né? Se alguém entrar ou se alguém sair, uma informação aí então para nós. Tranquilo, querido? Bem de boinha, tá joia? Vamos isolar aqui, ó. A gente vai ficar com 220 mais x11. Esse 11 que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, né? Então seria 11 vezes 23. Você vai falar assim, pô, professor, se fosse só 10 vezes 23, daria para a gente 230. Como são 11 e 23, ou seja, tem um 23 a mais. 230 mais 23, 230 mais 23, a gente chega em 253. Vai pegar o 220, que é positivo, então vai passar para o outro lado, negativo, 220 positivo passa para lá negativo,
a gente teria 253 menos 220, ou seja, a idade do cara que ingressou nesse grupo seria de quantos anos? 33 anos, então, pra gente. Tranquilo? Então, ó, grava já essa primeira referência. Tipo clássico de exercício de média aritmética, tá? Claro que vai ter aqueles exercícios onde ele vai dar todas as frequências, vai ter que somar e dividir, né? Tranquilo, mas ó, aqui eu uso a ideia da soma e da divisão pela quantidade, sabendo a média, para chegar em conclusões que foram importantes e fundamentais, então. Tranquilinho esse primeiro? Bem suave, né? Bem de boa. Vamos apagar o quadro aqui agora e vamos para o nosso exercício 2 aqui então. Deixa eu apagar rapidinho. Vamos lá? Exercício então número 2 para nós. Projetando ali, bem rapidinho, tranquilo. Se você quiser, ó, dá um pause, tenta fazer e aí confere a resposta comigo. Fechou? Vamos lá então. Qual a média geométrica entre os números? Aí ele te dá 3 frequências ali então para nós. Vamos escrever aqui então esse próximo exercício de média geométrica. Ele dá ali, ó, 3 números. Um primeiro x1 para nós, igual a 3. Um segundo elemento, 8. E um terceiro elemento igual a 9. E a pergunta é clássica, direta, né, sem muita aplicação. Qual que é a média geométrica? Bom, senhor, eu vou lembrar lá pela fórmula que a média geométrica ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a raiz enésima do produto dos n fatores, tá? Então, nesse caso, já que eu tenho 3 elementos, a minha raiz será cúbica do produto do primeiro elemento vezes o segundo elemento vezes o terceiro elemento. Então, ó, lembrou a relação, joga na fórmula bem suavezinho. Teremos média geométrica igual raiz cúbica de, vamos pegar o 3, vamos multiplicar pelo 8 e vamos multiplicar pelo 9. Aí aquela lembrança que falou assim, pô, professor, vou ter que multiplicar, vai dar um número super grande. Cara, normalmente quando dá um número super grande, o que a gente faz? A gente fatora, a gente transforma em multiplicação, de preferência de base prima, inclusive, né? Então aqui, se já está em multiplicação, traz para fatoração que vai ser mais fácil, né? Afinal de contas, a gente sabe que uma propriedade radical, né, que seria aquela propriedade que diz assim, ó, raiz enésima de um produto AB é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, ou seja, raiz do produto é o produto das raízes, né? Então a gente vai usar esse artifício. Teremos que raiz cúbica, o 3 já está em base prima, vou repetir. O 8, se a gente fatorar, a gente terá igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ah, é verdade, professor, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E o 9 também, de maneira bem simples e fácil, o 9 fica como 3 elevado ao quadrado, né? Facilmente você percebe que raiz cúbica de um produto, pode tirar a raiz separada, pela propriedade que a gente lembrou. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo, ó, já vou cortar 2. E se a gente juntar esse 3, a primeira, com esse 3 ao quadrado, eu também gerarei um 3 ao cubo e também vou conseguir tirar isso da nossa raiz. Ou seja, a gente chega aqui em 6, tá bom? Também nada te impede de calcular isso, chegar em 216 e calcular a raiz cúbica de 216. Mas como esse valor às vezes nem sempre é exato, tá joia? Né? Eu sugiro que você faça a simplificação dos radicais nessa forma. Beleza, colega? Então, ó, bem tranquilo. Se você quiser aproveitar essa questão, calcular a média aritmética e calcular a média harmônica e fazer as comparações, né, só para verificar aquele nosso teorema das desigualdades em médias que foi no final da última aula, aproveita também, ó, a média geométrica está calculada, você tem mais 2 para calcular só. Tranquilinho? Vamos para o terceiro? Vou fazer aquele exercício da FUVEST que eu referenciei na aula passada, mas antes, vamos apagar bem rapidinho aqui então. Tcharam! Tá aí o exercício 3 da FUVEST que a gente referenciou então na nossa aula passada, né? Vamos ler juntos? Ele diz assim, ó.
Um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira, percorrendo a primeira terça parte do trajeto a uma velocidade média de 60 km/h. Ali deu uma repetidinha. A terça parte seguinte a 40 km/h e o restante do percurso a 20 km/h. Tá? Detalhe importante, veja que a divisão de distâncias é a mesma, né? Então o cara tinha ali um ponto, um início, então, ó, beleza? E ele dividiu essa nossa viagem, né, até chegar aqui, então, no final da nossa viagem, em 3 partes iguais, tá joia? Então ele fez uma primeira parte, uma segunda parte. Quais são os dados referenciados? Professor, o dado é que nessa primeira partezinha, então, a velocidade que ele utilizou foi uma velocidade de 60 km/h, né? Enquanto na segunda terça parte, ou na terça parte seguinte, como ele coloca ali, ó, a velocidade utilizada foi de 40 km/h, né? Aquela ideia que a gente está falando que você vai lembrando já. Pô, professor, aqui ele está referenciando distância em tempo, né? Grandezas, então, ali que vão se classificar como inversamente proporcional. Pô, vou ter que lembrar da média harmônica. E por fim, então, o último trecho, ele fez a 20 km/h. E aí a pergunta dele é simplesmente o quê? Né? Qual que é o melhor valor que se aproxima, né, da velocidade média aí então? Beleza? Inclusive, até você pode ir para um lado mais físico aqui, né? Acho que tem algumas... Você tem o cálculo de referência, de velocidade média da física lá, você pode usar sem problema nenhum. Como que a matemática, então, vai visualizar isso? Ela vai falar assim, bom, já que está tratando grandezas inversamente proporcionais, vamos pedir a média? Então, vamos fazer uma média harmônica ali, então. Como é que era a nossa formulazinha de média harmônica? Contava a quantidade de elementos, 1, 2, 3, colocava em cima, 3. Tudo isso sobre a soma dos inversos. Então, a gente vai somar 1 sobre 60, o inverso da primeira frequência apresentada, mais 1 sobre 40, 1 sobre 40, mais 1 sobre 20, que é a nossa terceira frequência, beleza? Tá aí, ó. Simples e boa. Você falou assim, professor, só que o problema é que agora pega um pouquinho, né? Que eu tenho que fazer essa continha. Vamos ter que lembrar um pouquinho da aritmética básica ali. Não vamos se preocupar com o 3 primeiro. Vamos se preocupar aqui, ó, em somar frações, viu? Diz pra mim o negócio aí. Posso somar 60 mais 40 mais 20 e falar que isso é 3 sobre 120? Não posso, né? Para somar frações, o que eu tenho que fazer? Isso mesmo, eu sei que você falou comigo aí, eu tenho certeza que você falou. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum, professor. Vai calcular lá no cantinho o MC entre 60, 40 e 20, né? Fatorando, fazendo aquela fatoração compartilhada, vai chegar aqui então que esse menor múltiplo comum é o 120, beleza? Lembra disso lá no comecinho do ano? Então tá aí. Tiramos o mínimo, 120. Agora vem aquele clássico lá que era o quê? Divide pelo de baixo, multiplique pelo de cima. 120 divididos por 60 são 2, 2 vezes 1, 2. 120 divididos por 40 são 3, 3 vezes 1, 3. 120 divididos por 20 é 6, prof. E 6 vezes 1, então fecha para nós aí 6. Tranquilinho? Vamos puxar aqui para cima. Média harmônica igual a 3 sobre. Agora sim, 2 com 3 são 5, 5 com 6 fecha 11, isto é 11 sobre 120. Quase na finaleira aqui do exercício. A nossa média harmônica seria igual ao quê? Professor, isso é uma divisão de duas frações. Como é que faz mesmo divisão de duas frações? Repete-se a primeira, muito bem, e multiplica-se pelo inverso da segunda. 120 sobre 11 aqui para nós. Ou seja, a nossa média harmônica seria multiplicação de fração, uma importante lembrança. Lembra que tem um aqui embaixo, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então seria
3 vezes 120 são 360 dividido por 11 aqui. Pô, professor, vamos ter que fazer essa continha? Vamos lembrar aqui aquela divisão euclidiana, que acho que é uma das primeiras aulas nossas, inclusive, aqui no canal, das gravadas, das aulas digitais. Então a gente tem ali, ó, 360 divididos por 11. Vamos pegar aqui, ó, 360 divididos por 11, né? Vamos marcar o 36, o 11 cabe 3 vezes, 3 vezes 11 são 33, isso vai restar pra gente 36 menos 33 são 3, vou baixar o zero aqui, ainda tem zero, não coloca vírgula nem nada. O 11 agora cabe 2 vezes ali, 2 vezes 11 são 22, 22 para chegar no 30, fecha 8, vou baixar o zero, colocar uma vírgula ali só para ter uma ideia da aproximação, professor 7, ó, não precisa nem continuar a conta ali então. Belezinha? Veja, eu fiz pelo processo longo, não precisa necessariamente fazer pelo processo curto se você tem um pouquinho de dificuldade. Faz pelo processo longo ali então. Ou seja, chegamos na conclusão que a nossa média harmônica é de aproximadamente 32,7 quilômetros por hora. Né? Inclusive, né, a FUVEST ela até trazia ali uma ideia de divisão mais lógica, onde ele aproximava para 32,5, se não me falha a memória aí então. Beleza? Mas ó, esse é o típico exercício então que a gente acaba tendo que precisar, a gente precisa, né, saber que média harmônica está ligada com grandezas inversamente proporcionais aí, e a matemática dá uma ajudinha nessa questão de física para nós. Tranquilo, querido? Bom, é isso aí. Próxima aula a gente começa a falar um pouquinho mais sobre o estudo estatístico, vamos entrar em Hall, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, todas essas outras coisinhas aí então. Beleza? Cara, foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração e até a próxima!